Jornada do Empreendedor, conectando ideias ao futuro. Uma parceria da Band com o Sebrae Rio. Olá, bom dia para você. Eu sou a Lívia Torres e o Jornada do Empreendedor tá no ar. O programa é uma parceria da Band com o Sebrae Rio e é feito para você que quer transformar aquela sua ideia em negócio ou levar sua empresa para ainda mais longe. Hoje a gente vai falar sobre economia criativa, que é uma vocação natural aqui do Rio de Janeiro. O estado e principalmente a capital são reconhecidos pela música, cinema, os grandes eventos como o Carnaval, por exemplo, entre tantas outras coisas. Para debater esse tema, eu recebo aqui no nosso estúdio a coordenadora de Economia Criativa do Sebrae Rio, Caroline Gomes. Caroline, obrigada, seja bem-vinda ao Jornada do Empreendedor. Bom dia, Lívia, eu que agradeço o convite, é uma alegria estar aqui nessa manhã com você e também falando de um tema tão importante para a gente que é a economia criativa. Caroline, antes de a gente começar a nossa entrevista, eu convido você para a gente assistir ao depoimento da Magna Domingues. Ela é roteirista, diretora e produtora audiovisual e participou de um dos projetos do Sebrae ligados ao tema. Olha só. Eu confesso que quando eu conheci o projeto Audiovisual em Perspectiva do Sebrae, eu fiquei na dúvida se esse projeto era para mim. Porque eu sempre me entendi como criadora e artista e a produção era importante porque eu precisava produzir, né? Mas eu idealmente gostaria que outra pessoa ou uma produtora maior se associasse e comprasse os meus produtos. Mas eu fui e não me arrependi. Foi diferencial para mim participar do projeto, porque além de melhorar a minha relação com o mercado, também me apresentou outras possibilidades de empreender. Então, eu cheguei no Sebrae cheia de ideias e hoje eu sou diretora e roteirista de 2 curtas-metragens. Eu acho que as parcerias que eu estabeleci e a forma de captar recursos que eu aprendi, com certeza eu devo boa parte disso a ter participado do projeto Audiovisual em Perspectiva. Ali eu conheci pessoas com mais experiência, eu tive mentorias, eu tive aulas. Isso me ajudou muito no crescimento profissional, pessoal e também financeiro da minha empresa. Eu gosto de dizer que sonhar é bom e realizar é coisa de cinema. E realizar é coisa de Sebrae também. Foi muito importante o Sebrae ter entrado na minha vida para eu poder realizar alguns sonhos e continuar realizando aí sonhos que são importantes. É coisa boa ouvir sobre sonhos, ver uma pessoa tão realizada. Caroline, eu queria que a gente começasse essa entrevista falando sobre o caso específico da Magna. De que forma foi possível alavancar a carreira dela de forma tão expressiva? Lívia, a Magna, ela é o retrato, né? É um caso clássico do empreendedor criativo. O que acontece? Ele tem um dom, ele tem um lado artístico, uma potência criativa muito forte, mas ele raramente se enxerga como empreendedor, como gestor do negócio. E aí ele tem dificuldade em ter as ferramentas, as metodologias que são necessárias para que, além de criativo, ele seja também um empreendedor e tenha sustentabilidade. E a Magna é um caso desses. Ela chega ao Sebrae, começa a participar do projeto audiovisual e recebe orientação, recebe consultoria, recebe mentoria e passa a fazer parte de uma rede de empresários que durante 6, 7 meses de uma jornada estruturada, ela vai receber informações, né, e se capacitar e a partir daí melhorar o seu produto, melhorar o seu serviço, né, se tornar mais competitiva no mercado. E foi o que aconteceu com a Magna. Ela começou a receber orientações, criou o site da empresa, criou um perfil profissional, né? Passou a se enxergar, além de criadora, uma produtora audiovisual. Ela desenvolveu mais de 22 projetos ao longo do curso, teve 2 curta-metragens aprovados na Lei de Incentivo Paulo Gustavo e, a partir daí, ampliou o portfólio, criou rede de contato, rede de parceria, onde ela pôde ampliar a capacidade dela de atendimento ao mercado. E tudo isso só foi possível porque ela, de fato, desenvolveu o lado empreendedor
potencializando ainda mais o lado artístico que ela já tinha. Ela já tinha um dom, já tinha uma vocação, mas conseguiu se capacitar ali e direcionar a energia dela para fluir muito melhor. Quais são os projetos do Sebrae ligados ao mercado audiovisual que você pode trazer aqui para a gente? Lívia, a gente percebe que o Sebrae tem sido um forte parceiro do setor audiovisual aqui no nosso estado do Rio, né? O estado do Rio, ele tem um protagonismo muito forte a nível nacional e internacional em produções audiovisuais. A gente tem praticamente metade das produções filmadas no Brasil e lançadas no Brasil são feitas aqui no estado do Rio. E cabe ao Sebrae apoiar esses empreendedores para que, além de criativos, eles sejam também sustentáveis e donos de seus negócios na amplitude da palavra quando a gente fala de gerir, né? Então, melhor reconhecer as oportunidades do setor, planejar a entrada, trabalhar com estratégias, planejar a parte financeira, organizar toda a parte financeira, aprender a captar recursos. Então, o Sebrae vem oferecendo trilhas de capacitação, de formação, para que ele desenvolva esse lado empreendedor, não só pelo comportamento, mas também pelas práticas, né? E essas trilhas proporcionam que, além de capacitação, para que ele consiga se fortalecer enquanto empreendedor, ele tenha acesso a novos mercados, ele converse com novos players de mercado, aumentando o faturamento, ampliando essa visão empreendedora e a participação dentro desse setor que vem crescendo muito aí nos últimos tempos. Não é porque uma pessoa fez uma faculdade, de repente, de cinema, que ela não possa acionar o Sebrae, né? Esses projetos, eles estão para todo mundo que é desse meio, desse ramo. Exatamente. A nossa intenção enquanto Sebrae é equilibrar todo esse dom artístico, a capacidade dele criativa, também com a parte do empreendedorismo, né? Uma coisa não pode andar sem a outra. É ele entender que ele pode sim fazer com que toda essa parte criativa que ele tem de elaborar roteiros, produções cinematográficas, pode ser a atividade econômica que ele vai desempenhar. E para isso ele precisa estar bem estruturado, bem planejado, bem organizado, para que ele consiga se manter ativo e competitivo no mercado. Vimos o depoimento de uma mulher. Quero que a gente fale um pouquinho sobre o papel feminino da indústria criativa. Como é que é esse desempenho? Elas ainda são maioria? Os homens são maioria? Como é que elas estão fluindo nesse meio? A gente percebe que a presença feminina na indústria criativa, ela é crescente e multifacetada. Se a gente olhar os segmentos criativos que têm muita presença feminina, como a gastronomia, o artesanato, a moda, o design, o próprio audiovisual, a gente percebe uma crescente presença e principalmente dessas mulheres levando os seus talentos para empreendimentos e criando as suas próprias empresas. É claro que a gente ainda tem muitos desafios, né, ligados à equidade, à insegurança, né, à conciliação da jornada, das duplas, triplas jornadas, né, tudo isso é desafio que a mulher ainda vem vencendo. Mas hoje a gente já tem várias organizações, políticas públicas, capacitações, redes de apoio, de mentoria, que vêm incentivando e fortalecendo essa mulher para que ela tenha uma presença cada vez mais expressiva e produtiva nas indústrias criativas. Perfeito. A gente está no Rio de Janeiro, onde a cultura é efervescente. Como é que incentiva um artista para que ele seja artista, viva da sua arte, mas que ele também seja criativo, empreendedor? É uma tarefa difícil? Lívia, você tem toda a razão quando você abre o programa dizendo que o Rio, é uma vocação natural do Rio, a economia criativa, né? É uma grande oportunidade. O que a gente sempre orienta no Sebrae é que não adianta o empreendedor ele perceber uma oportunidade e não saber como gerenciá-la, como aproveitá-la. E é isso que o Sebrae faz com os criativos, né? É importante que os criativos percebam toda essa potencialidade do Rio enquanto capital e até mesmo estado, né? Como um grande impulsionador de negócios criativos, mas que ele esteja preparado para aproveitar essas oportunidades. Então, nós temos uma série de ferramentas, de projetos, de capacitações, onde ele vai conseguir planejar
a entrada dele nesse mercado ou a permanência dele nesse mercado, entender melhor a dinâmica dos negócios criativos, como ele vai gerir essa empresa, como ele vai se organizar, como ele vai buscar a captação de recursos ou acesso a crédito. O Sebrae tem todas essas ferramentas hoje disponíveis para quem quer empreender e aproveitar as oportunidades do Rio tão criativo para que seja também a sua atividade econômica. Já é um grande ativo estar no Rio de Janeiro. Mas não basta só isso. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, né, da forma como a gente enxerga o mercado, o comportamento de consumo, as pessoas e as empresas precisam estar cada vez mais preparadas. A tecnologia, o digital, vem mudando tudo a todo tempo e de uma forma muito rápida. Então, se a pessoa, o empreendedor, a empresa não estiver preparado, ele não consegue aproveitar essas oportunidades que o Rio hoje apresenta. E quais são os segmentos do Sebrae direcionados à economia criativa? A gente pode citar quais são esses segmentos, os projetos que estão ligados a ele? Claro, a gente no Rio tem uma atuação muito voltada para as nossas vocações estaduais. Então, hoje nós atuamos com artesanato, com o setor audiovisual, com o mercado editorial, a literatura e as pequenas editoras, música com os produtores musicais, estúdios de tatuagem e piercing, desenvolvedores de jogos eletrônicos, patrimônio imaterial e os detentores desses patrimônios, além dos produtores culturais ligados diretamente aí à economia da cultura. Sobre artesanato especificamente, aqui a gente tem o maior número, né, um dos maiores números de artesãos do país. E a gente fala de artesanato, a gente está falando sobre um universo infinito, né, Caroline? Sem dúvida. Se a gente olhar o Rio como uma grande potência criativa, com muita diversidade, o artesanato é reflexo disso no nosso estado, né? Além de uma quantidade muito grande de artesãos, nós temos uma multiplicidade muito grande de técnicas, de produtos, de características, de elementos, matérias-primas utilizadas. E acho que é isso que dá cor, que dá vida ao produto que sai como artesanato do nosso estado do Rio. A gente tem uma densidade muito forte de artesanato, seja do norte ao sul do estado, e esse artesão pode sim contar com o Sebrae para melhorar toda a parte do empreendimento. Muitas vezes ele acha que é apenas um dom, um hobby, né, que ele faz aquele produto apenas para se distrair ou com algum trabalho. Concilia como uma segunda atividade econômica, mas é importante que ele perceba que aquilo pode ser sim a sua principal atividade econômica, a sua principal fonte de renda, e vá buscar no Sebrae o conhecimento, todas as ferramentas necessárias para que ele posicione melhor aquele produto no mercado, que ele saiba precificar aquele produto, que ele saiba vender nas redes sociais, que ele saiba negociar. Então, o Sebrae também é um importante parceiro do artesanato. Vamos falar agora sobre os desenvolvedores de jogos eletrônicos. São pessoas mais jovens que atuam com esse tipo de segmento, Caroline? O Sebrae vem atuando com os desenvolvedores de jogos eletrônicos, até porque a gente percebe que o setor de games é um setor com muito potencial e que vem crescendo muito nos últimos anos. Já responde, inclusive, mais do que o setor da música e do audiovisual juntos. E a ideia é fazer com que esses desenvolvedores eles se enxerguem como gestores. Muitas vezes eles começam jogando, né, como gamer em casa, depois eles passam a jogar competindo e depois passam a desenvolver esses jogos e comercializar. E é importante que nesse momento eles saibam que uma instituição como o Sebrae pode apoiá-los com ferramentas de gestão, técnicas, metodologias que vão ser essenciais para que ele migre de jogador para um desenvolvedor e um empresário do setor de games. Deixa de ser só uma diversão, né? Tudo bem que eles podem trabalhar se divertindo também, mas passa a ser uma fonte de renda. Exatamente, até porque a gente tem o olhar do games além do entretenimento, Lívia. É claro que os jogos de diversão, de entretenimento são importantes, mas a gente também traz a gamificação para outras indústrias e outros setores que também precisam tanto. Então, quando a gente vê soluções educativas gamificadas, soluções para a saúde gamificadas, é uma tendência e é uma forma também dessa indústria monetizar e ter produtos disponíveis para o mercado.
Mudando um pouco de tema, quero que a gente fale sobre carnaval. Carnaval é uma festa que eu amo tanto, minha época do ano favorita. Então vou puxar um pouco aqui a pergunta para essa festa que eu considero maravilhosa. Um levantamento do Sebrae mostra que o número de estabelecimentos ligados ao carnaval ele cresceu 5% em 2024, se a gente comparar com o ano anterior, 2023. Carnaval é um mundo, né? Essas pessoas que trabalham com carnaval, existem muitas possibilidades de empreender dentro da festa. Lívia, a gente está falando do maior espetáculo da Terra, né? É natural que movimente uma cadeia muito grande de pequenos negócios, né? De diversos segmentos criativos que alimentam, que fazem essa festa acontecer. Então, a cada ano que esse movimento cresce, automaticamente a gente tem novos pequenos negócios empreendendo para darem conta de todo esse movimento, seja nas grandes capitais, onde a gente tem as grandes festividades, ou até mesmo no interior, né? Então, são alternativas também ao carnaval e às programações que acontecem. E aí, se a gente olha essa cadeia produtiva, cadeia econômica do carnaval, a gente vê diversos segmentos envolvidos, né? Seja a moda, o artesanato na confecção de fantasias, de adereços, de vestimento, o próprio turismo, né? Onde a gente tem vários hotéis, pousadas, agências de receptivo, tanto na capital quanto no interior, toda a parte de comunicação, de cobertura fotográfica, audiovisual, toda a parte de entretenimento, de música, né? Quantos artistas são envolvidos durante toda essa programação? Então, de fato, é uma economia muito grande, né? E de muito resultado econômico para o nosso estado, né? Uma festa que movimenta não só a parte da fantasia, da alegoria, da Sapucaí, como todos os segmentos que estão relacionados à grande festividade do carnaval. E movimenta a economia até de quem quer fugir do carnaval, né? Exatamente, isso também acontece muito, né? Quem não quer ou não gosta de curtir o carnaval tem a possibilidade de fazer um turismo para o interior do estado, buscar um roteiro de mais tranquilidade, de descanso, enfim, são alternativas hoje que já se mostram, que estão dentro da cadeia do carnaval e que não necessariamente estão ligadas à festa do carnaval. A gente está falando de carnaval, que dura ali fevereiro, às vezes de março, mas o Rio tem evento o ano inteiro, né? Cedia grandes eventos, esse ano, show da Lady Gaga. Se a gente parar aqui para pensar, cada mês você tem uma agenda ali para ser cumprida. Isso também movimenta muito a economia criativa e faz com que as pessoas possam empreender e ganhar dinheiro nesse segmento. Verdade, Lívia. O Rio é muito potente nesse aspecto, né? A gente tem um ano todo de muitos eventos, muitas oportunidades, principalmente para o empreendedor criativo. O que a gente sempre destaca é que não basta ter a oportunidade se ele não estiver preparado para aproveitar essa oportunidade. Não pode ser uma coisa esporádica se a pessoa quer empreender de verdade. Exatamente, pontual, né? Ele não vai conseguir tirar todos os benefícios, né? Aproveitar de fato aquela oportunidade 100% se ele não estiver preparado para ela. E uma preparação, ela não acontece do dia para a noite, né? Requer um planejamento, requer uma organização desse empreendedor em buscar as formas, tá acompanhando o movimento de mercado, saber o que o consumidor vai desejar naquele momento, qual o melhor produto, a que preço ele vai vender, quais são os concorrentes, e tudo isso envolve preparação, planejamento. A informalidade é muito presente para o empreendedor de economia criativa? É muito presente, Lívia, principalmente se a gente olhar alguns aspectos que muitas vezes o empreendedor criativo ele não se enxerga como uma empresa. E ele trabalha como freelancer, ele trabalha aprovando e executando projetos pontualmente. Em alguns casos, por exemplo, a gente acabou de falar do setor de games, né, desenvolvimento de jogos eletrônicos, a gente está aí na fase final de ter o KNAI específico para o setor. Então, hoje, quem desenvolve jogos eletrônicos não tem um KNAI específico para se formalizar. E aí, muitas vezes, isso acaba virando uma informalidade. Às vezes, é uma falta de conhecimento, né? Então, o mais importante é a gente perceber que esse empreendedor, ele entende os benefícios da formalização, o quanto ele cresce e se fortalece depois que ele é formalizado, e que hoje a gente já tem uma série de instituições, de organizações, como o próprio Sebrae, que estão aqui à disposição para orientá-lo sobre a forma de formalizar e a melhor categoria de empresa que ele vai se enquadrar.
Sobre a abrangência da cultura em termos geográficos. A gente aqui está falando muito de capital, né? O show da Lady Gaga que acontece em Copacabana, o carnaval que acontece em Sambódromo e também na rua. Mas quem está lá para o interior, essas pessoas sofrem um pouco mais porque a cultura não é tão pulsante quanto aqui na capital? Essa observação é super pertinente, Lívia, e isso a gente percebe não só no estado do Rio, como na maior parte dos estados brasileiros, né? Normalmente, os municípios que estão mais próximos da capital são mais beneficiados nesse aspecto, né? E aí a gente tem uma série de razões para isso acontecer, desde infraestrutura, né? Então, onde estão localizados os maiores teatros, cinemas, casas de show, sambódromos, né? Toda essa estrutura que requer para a apresentação cultural, muitas vezes o interior não tem, como tem na capital. Toda a parte de logística, né? E aí falando de custos mesmo, muitas vezes é mais custoso, né? A produção fica mais cara quando ela precisa ir para o interior do que quando ela acontece na capital. Os investimentos públicos e privados que dependem, né, da densidade, do número de participantes, de público presente, de visibilidade, ficam mais concentrados na capital. Mas a gente percebe que existe um movimento muito grande dessa democratização no acesso à cultura, né? E no fortalecimento da identidade cultural por todo o estado. O digital veio muito para facilitar esse processo, né? Quebrar barreiras. Quebrar barreiras, aproximar as plataformas de streaming. Então, hoje a gente tem uma série de alternativas para que muitas vezes, mesmo no interior, você consiga estar atualizado e acessar cultura e fazer parte aí dessa rede. Essas barreiras foram rompidas, mas ainda podem ser mais rompidas, é isso? Sem dúvida, acho que é sempre um movimento, né? E um movimento crescente. O importante é que as pessoas também não deixem de procurar, não deixem de consumir, para que a gente consiga democratizar esse acesso cada vez mais. O setor da economia criativa, ele recebe muitos recursos incentivados, Carolina? Sim, sem dúvida a gente percebe isso, né? Existe uma grande política nacional de apoio ao setor cultural, né? Seja leis de incentivo federal, estadual, municipal, os editais de fomento. E a gente sabe também da importância desse tipo de recurso para o setor. No Sebrae, nas nossas trilhas de projeto, a gente tem um trabalho muito forte de conscientizar o empresário sobre a importância dele não depender exclusivamente desses recursos incentivados, né, que normalmente são finitos, mas que também valorizando a importância deles para a abertura de negócios, para concretização de resultados, como foi o caso da Magna que nós assistimos. Ela teve 2 curta-metragens aprovados e incentivados pela Lei Paulo Gustavo. Então, a ideia é que a gente saiba reconhecer a importância desses recursos, mas que o empreendedor não permaneça dependente 100% deles, que ele busque sempre ter um portfólio diversificado no seu modelo de negócios. O Sebrae apoia de alguma forma as pessoas que querem aproveitar essas leis? O Sebrae tem um programa de capacitação voltado para os produtores culturais e fazedores de cultura, justamente para qualificar esses projetos culturais na proposição durante os editais e as leis de incentivo. Então, é importante que esse fazedor ele saiba como elaborar um projeto cultural, considerando todos os itens do edital e da lei previstos, né? Como construir o seu portfólio, comprovar a atuação cultural, que ele saiba depois gerir esse projeto cultural, depois de receber os recursos, que ele saiba fazer a prestação de contas desse recurso recebido, para que ele também não tenha impedimentos na concorrência de próximos editais, e depois que ele saiba fazer a captação de recursos, sejam recursos públicos ou privados. Então, são capacitações que vão ajudar esse fazedor de cultura a ter projetos mais fortes, mais assertivos e que possam concorrer nesses editais e nas leis de incentivo. Ainda acontece de pessoas terem muitas dúvidas em relação a como se inscrever nesses projetos, a como decifrar ali as leis. Exatamente, muitas, né? Muitas vezes o edital não é claro, é confuso, o empreendedor ele tem dificuldades na interpretação e durante essas oficinas a gente consegue auxiliar justamente nisso, tirando as principais dúvidas, trazendo os principais pontos de atenção, onde ele deve, né, evitar um possível erro,
onde ele precisa dar mais informações sobre o projeto. Tudo isso vai fazer com que o projeto seja melhor qualificado e melhor apresentado para conseguir pleitear os recursos necessários. O Rio foi nomeado a capital mundial do livro pela Unesco esse ano. Como é que o Sebrae apoia as pessoas do mercado editorial? A gente vem desenvolvendo, Lívia, um projeto muito focado nesse setor, falando com autores, pequenas editoras, editoras independentes, né? Justamente para auxiliá-los nessa parte de gestão. A gente percebe um movimento, uma mudança no comportamento de consumo da literatura nos últimos anos, muito impulsionado pelo digital, pela tecnologia, muito forte. E o quanto isso também afetou os donos de editoras, né, que muitas vezes se viram na necessidade de replanejar os negócios, né, de redesenhar, mudar o fluxo daquela empresa. E o Sebrae construiu uma trilha de capacitação voltada para esse público, justamente para eles entenderem como é que eles conseguem entender esse modelo de negócios, considerando todas essas mudanças que o mercado impôs. Então, mudanças no comportamento de consumo, na forma de consumir literatura. Então, vamos auxiliando esses editores a estarem mais preparados para as transformações desse mercado e como eles conseguem se manter competitivos nesse mercado. Nosso programa está chegando ao fim e eu sempre peço dicas para os empreendedores, especificamente sobre os de economia criativa. O que você pode sugerir para eles? Lívia, a dica de ouro do Sebrae para a economia criativa é fazer com que a arte encontre no empreendedorismo seu maior aliado. Esse é o desafio desses negócios e o Sebrae é um importante parceiro nesse processo. É a nossa missão ajudá-los a construir e se fortalecerem dentro desse processo do empreendedorismo. Então, dicas passam por ter um planejamento bem estabelecido, uma estratégia de mercado bem definida, toda a parte financeira organizada, fluxo de caixa, separação das finanças pessoais das finanças profissionais, buscar uma captação de recurso, buscar novos mercados, expandir a rede de contato, criar novas redes colaborativas para ampliar a capacidade produtiva e de prestação de serviços, investir no marketing digital. Hoje em dia não tem como mais a gente não ter uma presença digital. Essa empresa precisa estar nas redes, ter uma atuação forte no digital, se comunicar bem com o seu cliente, ter uma negociação eficiente, saber atender bem o seu cliente. Todas essas dicas são ferramentas que o empreendedor consegue encontrar no Sebrae, nos nossos projetos, nas nossas soluções, para que ele coloque na prática todos os conceitos e melhore a entrega do seu negócio. E que essas pessoas se percebam empreendedoras, né? Porque aqui a gente citou vários segmentos e que talvez aquela pessoa pense, nossa, mas eu estou confeccionando aqui uma fantasia, não necessariamente eu sou empreendedor, ou acha que aquilo ali não é a primeira fonte de renda dele, mas sim, pode ser possível. Perfeito. É importante que ele entenda que aquele lado artístico, todo esse dom que ele tem, pode ser sim a atividade econômica, pode ser sim uma fonte de renda e que ele esteja preparado para isso e organizado e que conte o Sebrae para apoiá-lo nesse processo. Caroline, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Jornada do Empreendedor, trazendo discussões e temas tão importantes aqui para a nossa mesa. Obrigada a você, Lívia, obrigada a Band, que a gente faça um Rio cada vez mais criativo e potente. Se você quiser saber mais sobre esse tema, é só acessar o QR Code que está aqui na tela do Sebrae Rio. E você já sabe, temos um encontro marcado todo domingo de manhã na tela da Band e também no nosso canal do YouTube. Obrigada pela sua companhia. No próximo domingo a gente está de volta. Até semana que vem. Tchau, tchau. Jornada do Empreendedor, conectando ideias ao futuro. Uma parceria da Band com o Sebrae Rio.